Quero que você abra comigo a sua Bíblia, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15, nós vamos ler. Paulo, ele fez uma oração, pelos irmãos, essa carta destinada à igreja de Éfeso. Essa semana, depois de tanto estudar essa carta, já estudei tanto essa carta, e eu ouvi algo assim que me chamou muito a atenção. Essa carta, se você chegar no final dela, você vai ver que ela não tem nenhuma saudação a nenhum irmão. Então, o que indica, os estudiosos dizem, o que indica é que essa carta não foi escrita, especificamente para Éfeso. Ela é uma carta que foi escrita para circular. Por isso não tem ali saudação para fulano e ciclano, porque ela foi escrita para circular e ela está circulando até hoje. Ela veio parar aqui. É uma carta que Paulo mandou para as igrejas e essa carta chegou até nós. Ela não era específica. Essa carta é para nós hoje. Deus está querendo falar conosco. Você crê que Jesus está edificando a sua igreja? E ele mandou essa carta chegar até Guarulhos hoje, para falar conosco. É para nós, essa palavra é para nós. E essa oração que Paulo fez é para nós também. Essa oração é para nós. Efésios 1, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. O que ele pede? Que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês. O que nós estávamos exercitando aqui antes da reunião? Olhos espirituais abertos, discernimento. Paulo, ele ora aqui, peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam. Aí ele vai começar a falar sobre 3 coisas aqui. Para que saibam, em primeiro lugar, a esperança da vocação de vocês. Segundo lugar, qual a riqueza da glória da herança nos santos. Terceiro lugar, qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, que ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à direita nas regiões celestiais. Amém? Essa é a carta de Paulo, essa é a oração de Paulo. Paulo faz alguns pedidos específicos. Paulo, ele entra em oração porque ele sabe que o que ele está pedindo aqui, nenhum homem pode fazer. Já ouviu aquela música? Vem fazer o que nenhum homem fez? É isso daí. Vem fazer o que a história nunca viu? Nenhum homem pode fazer o que Paulo estava pedindo aqui. Paulo, ele pede para Deus, através do Espírito Santo, nos dá espírito de sabedoria e de revelação. Muitos aqui já devem ter ouvido falar o que quer dizer a palavra revelação, mas tem muitos novos aqui, que talvez não saibam o que quer dizer a palavra revelação. A palavra revelação, ela vem, ela vem da raiz de véu. Revelação é você tirar o véu. Imagine que aqui na minha frente tivesse um véu, e eu estou falando, um véu bem grosso assim, não é um véu de noiva transparente, não. É uma cortina bem grossa. Era esse que era o véu
que ficava diante da arca no templo, um véu grosso, onde não dava para você ver nada. Revelação significa tirar o véu. Você vê o que está atrás do véu. Paulo estava pedindo para que os irmãos vissem aquilo que não é possível ver. E tirar o véu não é coisa que o homem faz. Quem rasgou o véu foi Jesus. Ele rasgou o véu de cima a baixo e nos abriu um novo caminho para entrarmos na presença de Deus. O caminho está aberto. E ele fala assim para nós termos ousadia para entrarmos na presença do Senhor pelo novo e vivo caminho. Eu quero falar sobre 4 pontos aqui, gente, que Paulo ele fala nessa oração. Ele começa aqui a falar espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Pleno conhecimento de Deus fala de totalidade, total conhecimento de Deus. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o conhecimento de Deus. Não sei quantos aqui vão se lembrar, mas Deus ele me chamou para essa jornada, e eu creio que essa jornada não é só minha. Né? Eu não sou privilegiado, meus irmãos. Queria falar para você, nós somos todos farinha do mesmo saco. Somos todos iguais. Né? Ontem nós chegamos numa conclusão lá na célula, né, que nós somos todos terra seca. Né? Os irmãos da célula aqui vão lembrar que ontem nós até cantamos aquela música. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Mas vem derramar a tua água, Senhor, sobre essa terra seca. Então, meus irmãos, quando Deus levanta alguém em qualquer lugar, né, não é que a pessoa é especial, é que Deus é especial. E Deus ele é misericordioso, porque Ele está edificando a sua igreja. E Ele levanta pessoas e às vezes a igreja começa a endeusar pessoas, começa a exaltar pessoas e estraga o trabalho de Deus. Porque isso daí, gente, atrapalha o trabalho de Deus. Né, eu estava conversando com o Gladson essa semana e ele lembrou da data, eu não lembrava. Mas no final de 2020, Deus me deu uma palavra. Glória a Deus, não parou a gravação aqui. Deus me deu uma palavra, e a palavra que Deus me deu, assim, tem a ver com o conhecimento. E eu comecei nessa jornada de estudar sobre o conhecimento de Deus. Jesus, ele fala ali em Mateus, ele fala em algum momento para os saduceus, ele fala assim, ó, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Isso eu fui despertado e eu nem sabia o que Deus estava querendo fazer naquele momento, mas Deus estava assim me despertando para uma jornada de buscar o conhecimento das Escrituras e o conhecimento do poder de Deus. Estou caminhando e eu tenho uma boa notícia e também uma notícia assim, parece que não é tão boa, né? Porque o pleno conhecimento do Senhor é algo que é impossível. Nós nunca vamos conhecer o Senhor plenamente. Nós nunca vamos conhecer o Senhor plenamente. Mas eu quero te falar do lado bom disso. O lado bom disso é que nunca vai ser monótono, nunca vai ser chato, nunca vai ser cansativo. A palavra diz lá em João, no capítulo 17, versículo 3, que a vida eterna é conhecer ao Senhor. Então nós precisamos de uma vida eterna para conhecermos o Senhor. Então, quando vai acabar, quando vai cessar, quando vamos chegar na plenitude do conhecimento do Senhor? Nunca. Nós não podemos conhecer o Senhor. Mas eu quero te animar, não quero te desanimar, porque você pode ouvir, se eu nunca vou conhecer o Senhor plenamente, então nem vou entrar nessa jornada. Não caia nesse engano.
Não caia nesse engano. Tem gente que fala assim, se você começar a estudar teologia, você começar a estudar a Bíblia, você vai esfriar. Se você começar a estudar a Bíblia, você vai virar um religioso. Jesus ele falou, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Você vê que ele coloca duas coisas para andar juntos. Nós temos que estudar a Bíblia e nós temos que conhecer o poder de Deus. Estuda a Bíblia e vai para o quarto. Devoção, intimidade, busca do Senhor. Nós conhecemos pelas Escrituras, por aquilo que está revelado. Deus se revelou nas Escrituras. Deus tem se revelado nas Escrituras. Mas eu falo para você, se você estudar a Bíblia inteira, de capa a capa, não é suficiente para conhecer a Deus, porque Deus não escolheu se revelar só através das Escrituras. Deus escolheu se revelar também pelo Espírito. E por isso ele nos gerou seres espirituais. Nós nascemos do Espírito. Jesus ele falou para Nicodemos, o que é carne, o que é espírito. Aquele que é nascido do Espírito, o vento sopra onde quer. Aquele que é nascido do Espírito, ele procura e busca, ele anseia pelas coisas do Espírito. Deus nos gerou no Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós. E esse Espírito Santo que habita em nós, é ele que coloca fome, é ele que coloca sede, é ele que nos desperta, mas nós temos que interagir com ele. Nós temos que interagir. E às vezes a nossa interação com ele nem sempre vai ser, sabe, aquela interação assim, de sentir a presença de Deus. Aquela interação de você, né, ter aquela experiência. Muitos, né, se enganam porque para nós entrarmos na presença de Deus, às vezes são muitos dias de uma disciplina seca, de uma disciplina fria. Pergunta para mim quantas vezes eu vou para o meu quarto e eu oro e eu não sinto nada. Pergunta para os irmãos aí. Você sabe que muitas vezes você entra no quarto, ora, lê a Bíblia e não sente nada. O Senhor não mandou nós irmos para o quarto, não mandou nós orarmos para sentirmos nada. Ele deseja que nós estejamos lá. O Pai que vem em secreto, ele vai nos abençoar. Deus está ali construindo. Deus está fazendo algo em nós. O conhecimento de Deus, ele não se dá só de experiências assim, de alegria, de poder, de unção. Ele se dá também numa diligência disciplinada de oração e de leitura da palavra. Deus, ele te chama para isso. A vida eterna é conhecer o Senhor. Nós vamos demorar a eternidade inteira. Mas a boa notícia disso, para encerrar esse assunto e pular para o próximo, a boa notícia disso é que quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós adoramos ao Senhor. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? Conhecimento de Deus, conhecimento do Santo. O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo, que os fazem santificar o nome do Senhor? Eles veem a beleza de Deus. A beleza de Deus é a somatória de todos os seus atributos. Pensa tudo que você pode pensar de Deus. Essa é a beleza de Deus. Quanto Deus é belo. Quanto Deus é belo. A palavra diz que Ele é o Criador, Ele é eterno, Ele tem um amor infinito, a sua bondade dura para sempre, a sua fidelidade dura para sempre, a sua misericórdia não tem fim, a sua graça, a sua justiça, a sua ira, vai juntando todas essas coisas. E tudo o que isso, né, às vezes essas palavras que eu estou falando aqui, não faz sentido para muitos de vocês.
Mas cada palavra dessa, ela carrega uma riqueza infinita. Cada atributo de Deus, ele é infinito. A bondade de Deus é infinita. O amor de Deus é infinito. A fidelidade de Deus é infinita. A justiça de Deus é infinita. A ira de Deus é infinita. E ele não abre mão de um em detrimento do outro. Tudo isso anda junto, meus irmãos. Isso gera assombro. Isso gera temor. Isso gera em nós um temor muito santo. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós amamos o Senhor. Quanto mais nós contemplamos o Senhor, mais nós amamos o Senhor. E a boa notícia da palavra é que quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós somos transformados à imagem dele. A nossa verdadeira identidade, ela está escondida, está oculta em Deus. Paulo, ele fala para os Filipenses, no capítulo 3, ele fala assim, que ele abriu mão de todas as coisas para conhecer o Senhor e ser achado nele. Quando nós conhecemos o Senhor, nós somos achados nele. Amém? Em segundo lugar, agora eu vou para a oração de Paulo aqui. Paulo, ele fala assim, eu oro para que eles saibam a esperança da vocação deles. Eu oro para que eles saibam a esperança da vocação deles. Esse negócio de vocação, de chamado, gera muito questionamento. Muitas pessoas se questionam. Qual será o meu chamado? Qual será a minha vocação? Vocação e chamado são a mesma coisa, são sinônimos. Deus, ele nos chamou a várias coisas. Se nós lermos a Bíblia, Deus nos chamou a várias coisas. Mas tem algumas coisas, né, que são chaves, que são principais, e todas essas coisas que Deus nos chamou têm um alvo final. E esse, assim, é o propósito eterno de Deus. Esse é o propósito grandioso de Deus. Tudo que Deus nos chamou para ser e fazer aponta para o propósito final que Ele tem sobre nós. Pensa comigo aqui. Quando Deus chama o seu povo, o povo de Israel, Deus começa a falar algumas coisas e Ele repete essas coisas para a igreja no Novo Testamento. Deus, quando Ele chama o povo judeu, Ele fala assim, ó, eu, o Senhor, sou santo, vocês devem ser santos. Por quê? Porque eu quero habitar no meio de vocês. E se vocês não forem santos, não vai dar certo. Se eu, Deus Santo, vier habitar no meio de vocês e não tiver santidade, vocês vão morrer. E Deus, Ele repete isso através dos apóstolos. O Senhor, Ele é santo, Ele nos chama à santidade. Santidade não é só separação. O que é santo? Santo é aquilo que é separado. Mas santo é aquilo que é consagrado. É aquilo que é dedicado. Santo é aquilo que tem um propósito específico. O Senhor nos chamou para sermos separados, mas para termos um propósito específico. Para termos uma missão específica. Isso daí aponta para outra coisa que Deus falou. Deus falou assim, Deus falou para o povo lá de Israel, eu quero que vocês sejam uma nação de sacerdotes. Deus chamou o povo judeu para ser uma nação de sacerdotes. Pessoas, o que era ser um sacerdote? Pessoas que ministram, pessoas que servem, pessoas que trabalham para Deus. Que trabalham para a comunidade dos santos e que trabalham para alcançar o mundo. O sacerdote, ele tem 3 funções, né? E eu penso que essas funções, elas vão como se abrindo, sabe? Não quer dizer que deve ser progressivo, mas se você pular a primeira parte,
vai comprometer as outras. O nosso primeiro ministério como sacerdotes é servir diante do Senhor, é estar diante do Senhor. Deus nos chamou também, e ele fala isso em 1 de Pedro, para sermos sacerdotes. Para que Deus nos chamou? Para sermos sacerdotes, para estarmos diante dele. O Senhor me lembrou um versículo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Dá vontade de chorar, meus irmãos, quando eu lembro desse versículo. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que Deus me deu esse versículo. Eu estava indo para a célula na casa do Gledson em 2009. Deus me deu esse versículo. Tinha acabado de chegar no meio da igreja aqui, no meio dos irmãos. Deus me deu esse versículo. Só que eu não entendi esse versículo. Não entendi. 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, o qual nos chamou para a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Você entendeu o que está escrito aí? Fiel é Deus, o qual nos chamou para a comunhão com o seu Filho Jesus. Sabe o que quer dizer ser fiel? Deus é fiel. Você já ouviu, né? Essa frase tem em carros, em adesivos. Deus é fiel. O que quer dizer fidelidade? Deus, ele não muda. Deus, ele é fiel, ele não muda. O que ele pediu para o povo de Israel? Sede santos. O que ele pediu para o povo de Israel? Sede sacerdotes, ministrem diante de mim. Deus é fiel, ele não muda. Ele nos chamou para estarmos com Jesus. E lendo Marcos, que nós estamos estudando, você vai lembrar que no capítulo 3, né, não sei se na sua célula foi dada essa ênfase, mas isso daí explodiu na mente de muitos irmãos aqui. Jesus, ele chamou os discípulos para estar com ele, para depois enviar os discípulos. Ninguém pode fazer sem estar com ele primeiro. Às vezes nós invertemos as coisas, e eu já inverti demais as coisas na minha vida mesmo. Isso daí foi um atraso para mim, um atraso na minha vida, porque eu queria fazer para agradar o Senhor, eu queria fazer para chegar mais perto de Deus, eu queria fazer para ser aceito, e você começa a entrar no ativismo e você quer fazer, e isso te leva à frustração. O nosso fazer tem que ser um transbordar da nossa comunhão com Jesus. Não pode ser diferente. Nós fomos chamados para estar com Ele, ministrar diante do Senhor. E às vezes ministrar diante do Senhor é aquilo que eu te falei, é um desafio. Você vai para o quarto orar e não sente nada. Mas o Senhor é digno de que eu todo dia vá lá no quarto. Ele é digno. Eu não vou por causa de mim, eu vou porque Ele é digno. Será que Ele merece que eu vá todo dia orar, sem querer orar? Sem querer, às vezes eu não quero, e às vezes você não quer. Mas Ele é digno. Ele é digno. Eu vou lá porque Ele é digno. Eu vou ler a Bíblia todo dia, porque eu preciso da palavra. Mas isso é pouco, gente. Isso é pouco. Eu vou lá ler a Bíblia porque Ele é digno. Eu vou ministrar ao Senhor. Vou ministrar a Ele. Ele me chamou para ser um sacerdote. E o nosso sacerdócio, ele começa no Senhor. Ele transborda para a igreja, que são os santos. E ele transborda para o mundo. Não tem como. Se você estiver cheio de Deus, isso vai transbordar primeiro nos que estão perto. E depois vai transbordar também nos que estão longe. Não tem como. Não tem como. Nós não fazemos as coisas para chegarmos no Senhor. É porque nós estamos nele que as coisas fluem. Nós não fazemos boas obras para alcançarmos o Senhor. As boas obras acompanham aqueles que andam com o Senhor.
Amém? Nós fomos chamados para ser sacerdotes. Nós fomos chamados para sermos adoradores. Né? Adoração, gente, é um assunto que me entristece quando eu escuto na mídia. Sabe por que me entristece? Porque existe uma playlist no Spotify de adoração. E adoração para muitos, sabe o que é adoração para muitos? Música lenta. Gente, adoração não é música lenta. Não é música contemplativa. Deus nos chamou para sermos adoradores. Tem gente que fala assim, adoração é música lenta, que me faz meditar, que me faz contemplar. Que tristeza. Gente, não sei nem o que falar. Sabe, tem muita coisa na mídia que produz a destruição do entendimento correto das Escrituras. Tem muita letra de música ruim, tem muita pregação ruim, né? A gente não faz música, não deveria, né? Ninguém que faz música deveria fazer para se promover. Nós fazemos músicas porque ele é digno. Quantas músicas tem? Milhares, milhares. Ele é digno de mais uma. Eu vou fazer mais uma. Aliás, eu fiz mais uma música, né? Esses dias, eu fico cantando lá em casa. Eu fiz mais uma, porque ele é digno. Adoração não é música lenta, louvor não é música rápida. Depois eu quero entrar nesse assunto com vocês, gente. Mais para frente. Só vou dar uma explanada simples aqui, pequena, só para você entender. Adoração não é música lenta, louvor não é música rápida. A adoração tem um conceito geral de adoração que é a revelação, é a reação, primeiro, falar vários R's aqui, é a reação diante da revelação que nós temos de Deus. 2 R's, né? É a reação que nós temos diante da revelação de quem é Deus. Sabe como você pode adorar a Deus? Com tudo que você é revelado. A adoração, ela transcende a música. Você é revelado que Deus, ele é digno de um casamento que glorifique ele. E você sabe que a palavra diz para o homem amar a esposa e a esposa para se submeter ao marido. Você adora o Senhor quando você reage diante dessa revelação. Você adora o Senhor quando você trabalha. O trabalho glorifica o nome de Deus. E quando você trabalha como para o Senhor, como está escrito, né? Aqueles que trabalham, trabalhem como para o Senhor. E se você trabalha como para o Senhor, você está adorando a Deus com o seu trabalho. Então a adoração, ela pode ir muito além, né? Por isso que alguns falam que a adoração é um estilo de vida, porque ela pode estar em toda a nossa vida. Se a nossa vida ela for uma reação da revelação que nós temos de Deus, nós estamos vivendo. E Deus nos chamou para sermos adoradores. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se você vê o detalhe do que Jesus está falando, em espírito, por quê? Porque só quem nasceu de novo pode adorar. Só quem nasceu de novo. É em espírito. Os que são da carne, os que nasceram da carne não conseguem adorar a Deus. Eles não têm reação nenhuma, eles não conhecem a Deus. Não conhecem. E se a gente estiver na carne, a gente não consegue adorar a Deus. Paulo ele fala aos romanos, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós não estamos na carne, mas no Espírito. Então, se nós não vivermos uma vida no Espírito, não temos como adorar a Deus. Deus procura os verdadeiros adoradores e Ele gerou esses adoradores. Você percebe isso? Ele gerou. Ele nos deu esse novo nascimento. Ele procura, mas Ele nos gerou para sermos isso. É uma coisa que é possível, porque Deus fez possível. E em verdade, porque
Verdade fala do nosso conhecimento, do nosso entendimento. Por isso que a adoração é a revelação, é a reação da revelação que nós temos de Deus. Como você age? Como você reage? A adoração, ela envolve alguma reação nossa. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? Quando eles veem, a revelação que eles têm é tão tremenda que os fazem se prostrar. Quantas vezes você viu algo e esse algo quebrantou o seu coração quando você estava ouvindo a palavra? Isso é uma reação. Você viu algo que nem foi assim com os olhos físicos, você viu algo que Deus estava ali comunicando ao seu espírito. A adoração é em espírito e é em verdade. Deus comunica lá no seu espírito e você chora, e você se prostra, e você quer ajoelhar, e você não sabe o que fazer. Dá vontade de adorar. Só me resta te adorar. Deus nos chamou para sermos adoradores. A adoração gera em nós reações que santificam o nome de Deus, reações que glorificam o nome de Deus. Amém? E nós fomos chamados, em último lugar, essas três coisas básicas aqui, tem mais coisas, mas vou falar só essas três. Elas culminam e elas convergem para Cristo. Nós fomos chamados para sermos semelhantes a Jesus. Nós fomos chamados para ser santos, adoradores, sacerdotes, mais semelhantes a Jesus. Tudo isso para nos levar a sermos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito eterno de Deus, esse é o propósito final de Deus nas nossas vidas. Deus nos criou, esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. Não fique em crise se você vai ser um pregador, se você vai ser um evangelista, se você vai ser um apóstolo. Deus te chamou para santificar o nome dele, sendo mãe, sendo dona de casa, trocando fraldas para a glória de Jesus. Deus te chamou, marido, lavando louça para a glória de Jesus. Deus te chamou para glorificar Ele na vida comum. Deus te chamou para santificar o nome dEle na vida comum. Isso daí glorifica o nome do Senhor. Se Deus tiver um chamado específico, sabe o que é chamado ministerial? Sabe o que é ministério? Ministério é serviço. Nós trabalhamos como qualquer um outro. Meu irmão, nós temos que trabalhar. Os que são chamados para o ministério, eles trabalham pela oração e pela palavra mais do que você que está trabalhando num outro serviço. Só que tanto você como nós fomos chamados para santificar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor no nosso ministério. O seu ministério, às vezes, é com a estética, Tem muitas irmãs aqui que trabalham com a estética. Minha esposa, o teu ministério é embelezar, as mulheres, as pessoas, O teu ministério, às vezes, é trabalhar para um patrão, mas esse patrão, ele não é o fim. O fim é Deus. Você trabalha para Deus, para a glória de Deus. Nós fomos chamados para isso. E em tudo que nós fazemos, tem um propósito final: sermos semelhantes a Jesus. Que nós possamos ser semelhantes a Jesus. Possamos ser esses, Lá em Romanos 8, 29, diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Colossenses 1, 27. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, Cristo em nós, esperança da glória. Amém? Nós fomos chamados, em uma última instância,
em um propósito final de sermos semelhantes a Jesus. Todos nós seremos semelhantes a Ele. Amém? Em terceiro lugar, né, o segundo ponto da oração de Paulo. É muita informação, vou tentar acelerar aqui para a gente finalizar esse entendimento aqui. Paulo ele fala assim, ó, ele ora para que os irmãos saibam qual a riqueza da glória da herança nos santos. Qual a riqueza da glória da herança nos santos? Qual a riqueza da herança, né? Qual a riqueza da glória da herança nos santos? É muita palavra aqui, meus irmãos. Se a gente focar em glória, que eu falei, glória está ligado à beleza. O que é glória? O que é beleza? Glória é a somatória de todas as virtudes de Deus, quando nós falamos de Deus. Qual a glória da nossa herança? Qual a glória da nossa herança? Seguindo o mesmo raciocínio, é a somatória de todas as bênçãos que Deus nos deu. Qual a glória? Paulo ele ora porque é impossível a gente enxergar isso. A gente não consegue enxergar isso. Paulo ele fala assim, que o Senhor revele, que o Senhor abre os olhos do entendimento para eles verem a glória da herança deles, ou seja, a somatória de todas as bênçãos que o Senhor deu para eles. Só aqui, meus irmãos, aí eu tinha que pregar a Bíblia inteira aqui, para falar a somatória das bênçãos que Deus nos deu. Para nós, ele fala aqui, que somos santos. Deus ele nos deu uma herança. É a somatória de todas essas bênçãos. Todas essas bênçãos. Gente, vou tentar falar só um pouquinho aqui. Só um pouquinho dessas bênçãos. Em primeiro lugar, essa daqui o pessoal gosta demais, né? Deus ele nos amou. Deus ele nos amou. Efésios capítulo 2, versículo 4. Olha que riqueza. Deus ele nos amou. E olha quando Deus nos amou. Efésios 2, 4. Mas Deus, aqui já fala de outra beleza de Deus, né? A misericórdia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele ressuscitou e Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as que de antemão ele preparou para que andássemos nelas. Amém? Olha a riqueza da bênção de Deus, olha a riqueza da herança de Deus. Nós estávamos mortos, mas a grande misericórdia e o amor de Deus nos alcançou. Misericórdia quer dizer, Deus ele não nos deu o que nós merecemos. Né? Quantas pessoas aí, né, quando faz alguma coisa errada, fala misericórdia. É isso, misericórdia, Senhor, não me julgue segundo o que eu mereço. Não me dá o que eu mereço. Sabe o que nós merecíamos? Né? Preciso de falar o que nós merecíamos. A palavra diz que nós estávamos mortos. Aonde nós estávamos mortos? Ele fala aqui, acabei de ler, nos nossos pecados. Pecado precisa de ser julgado. O que nós merecíamos? O julgamento de Deus. Nós merecíamos ser julgados. Deus ele é santo. E ele vai julgar todo o pecado. Só que ele já nos deu, através de Cristo, justificação.
ele nos deu perdão dos pecados, ele nos perdoou. Nós não merecíamos, nós estávamos mortos, mas aquilo que nós não merecíamos, a misericórdia de Deus nos alcançou. E ele provou o seu grande amor. Amor é doação. E como Deus provou? É isso que está escrito em Romanos. Mas Deus prova o seu amor para conosco, nos doando Cristo. Deus, ele prova, nos doando. A doação de Deus, o amor de Deus está ligado com a bondade de Deus. Se eu falar para você que Deus é bom, Deus é amor, mas esse Deus que é bom e que é amor, ele não dá o melhor para você, aí eu posso falar que Deus não é bom, que Deus não é amor, porque se Deus é amor e ele é bom e ele não me dá o melhor, ele não é bom e ele não é amor. Mas Deus prova o seu amor, porque ele nos dá o melhor. Ele nos deu a si mesmo. Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é Deus. Deus se dá a nós. Mas como ele se dá a nós? Em sacrifício. Ele morre no nosso lugar para que nós tenhamos vida. Olha a riqueza dessa herança. Nós não merecíamos. Essa é uma face da herança de Deus, né? Vamos ler mais uma face da herança de Deus aqui. Efésios capítulo 1, versículo 3. Deus nos abençoou. Olha que riqueza. Efésios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com... Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, antes da fundação do mundo. Quando ele nos abençoou? Antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos o quê? Nele temos a redenção pelo seu sangue. Nele temos o quê? A remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nele também vocês foram... nele também, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, vocês receberam também o selo do Espírito da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, o resgate da propriedade em louvor da sua glória. Eu pulei alguns versículos aí, desculpa aí meus irmãos, me empolguei aqui, mas está tudo em Efésios 1 aqui. O que nós recebemos, depois você lê. O que nós recebemos? Todas as bênçãos. Quando? Antes da fundação do mundo. Quem consegue enxergar isso? Quem consegue enxergar isso? Por isso que Paulo falou, eu oro para que os olhos do entendimento deles sejam abertos. Eu oro para que eles tenham revelação. Meus irmãos, o amor de Deus, ele transcende o nosso entendimento. Nós não conseguimos. A misericórdia de Deus transcende o nosso entendimento. Ele nos amou e ele nos abençoou antes da fundação do mundo. É muito para a minha cabeça. É muito para a nossa cabeça. É muito para uma mente humana limitada conhecer a transcendência desse Deus. O que é que os anjos veem? A grandeza desse Deus. O que é que nós precisamos de ver? O que é que nós precisamos de ver, meus irmãos? A palavra, ela vai falando do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Vamos estudar a palavra, mas vamos entrar em um ambiente de adoração, em um ambiente de oração, em um ambiente de busca que vai nos levar, a experimentar
aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Amém? Então nós vemos aqui quantas coisas nós já recebemos de Deus, né? Eu posso falar aqui, olha quanta riqueza nós recebemos de Deus. Nós estávamos mortos em nossos pecados, estávamos perdidos, nós recebemos redenção, nós recebemos perdão dos pecados, nós recebemos justificação, nós recebemos adoção e nós recebemos o dom do Espírito. Nós éramos escravos, estávamos mortos. Ele nos resgatou, nos redimiu, perdoou os nossos pecados, nos santificou, nos adotou, somos filhos de Deus e nos deu o selo do Espírito Santo. Sabe o que é o selo do Espírito Santo? Ele fala, é o penhor da nossa herança. O que é penhor? Quem sabe o que é penhor? Quando você pede um empréstimo, você tem que penhorar alguma coisa. O que é um penhor? É uma garantia de que você vai pagar. Deus prometeu que Ele vai cumprir as suas promessas e Ele deu o penhor. Ele deu a garantia, Ele deu o Espírito Santo garantindo. Eu vou cumprir cada uma das promessas. Eu vou cumprir a minha herança sobre vocês. Nós já recebemos tudo isso, gente. Isso daqui é suficiente para nós caminharmos nesse mundo caído. Eu tenho ainda mais uma boa notícia para você. As riquezas da glória, da herança dos santos não acabam aqui. O Senhor, Ele começa lá em Gênesis falando, Deus criou os céus e a terra. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Deus se relacionava com o homem em um ambiente perfeito, só que o mundo caiu. Nós vivemos num mundo caído, nós estávamos longe de Deus. Deus restaurou essa comunhão, mas um dia Ele virá. Está escrito em Apocalipse 21, olha o que ele fala aqui, a riqueza da nossa herança, ela ainda tem um transbordar maior. Ela fala assim, e eu vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém de Deus, que descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz dos céus que dizia, eis o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois eles habitará, e eles serão o meu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E ele me disse, escreve essas palavras, porque são verdadeiras e fiéis. Deus é fiel. Deus é fiel, Ele não muda. Ele não muda. Deus, Ele é fiel. Ele fala assim, e disse mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Agora é para nós, a quem tiver sede. Quem tem sede? Quem tem sede? A sede depende de você. Deus, Ele é a fonte, Ele está jorrando. Mas se você não tiver sede, vai jogar água fora. Quem quiser beber, fala assim, a quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém? Essa é a riqueza da herança dos santos. Nós recebemos tudo que nós precisamos para chegar até o fim. E Deus é fiel. Deus, Ele tinha um propósito quando Ele criou a humanidade. Ele criou um céu e uma terra perfeito. Criou o homem à imagem e semelhança perfeito.
tinha comunhão com o homem. Imagina o Éden. Você nunca imaginou o Éden? Como deveria ser o Éden? Como deve ser um mundo perfeito? Ele vai restaurar todas as coisas. Ele é fiel, ele prometeu e ele não muda. O que Deus planejou, ele vai terminar. Ele vai finalizar essa obra. Aí ele fala aqui, ele fala assim: quem vencer herdará todas essas coisas. Amém? Ele espera de nós um comprometimento com essa missão. Ele espera de nós também fidelidade. Sabe o que Deus espera de nós? Fidelidade também. É necessário que o servo de Deus seja fiel. Né? Muitos têm procurado ser conhecidos, ser famosos, ser relevantes. Deus não vem buscar uma igreja famosa, uma igreja relevante. Ele vem buscar uma igreja fiel. Uma igreja fiel, filhos de Deus fiéis, que não mudam também. Não mudam. Você não vai negociar a tua santidade. Você não vai negociar o teu sacerdócio. Você não vai negociar a tua adoração. Você não vai negociar a tua vida eterna com Deus, desfrutando de todas as riquezas que Ele tem por algo temporário, passageiro. Deus, Ele tem uma vida eterna para nós na presença dEle. E, infelizmente, tem uma vida eterna para os que não seguem a Ele. Uma vida eterna de choro, de tristeza, de morte, de angústia. Jesus, Ele fala isso. As pessoas estão iludidas. As pessoas estão iludidas porque elas pensam que a vida consiste só nesse mundo. Consiste só nessa experiência. Essa experiência, ela é pequena diante da eternidade, meus irmãos. Por isso que nós não podemos desperdiçar a nossa vida. Nós só temos uma vida para gastar diante do Senhor. E a nossa vida é curta, é como um vento. Nós não podemos desperdiçar a nossa vida e negociar a nossa vida e sermos infiéis com tudo que o Senhor tem nos ensinado, tem nos revelado. Deus, Ele quer se revelar. Só não conhece Deus quem não quer. Só não conhece Deus quem não quer buscar. Mergulha na palavra, mergulha na oração. Eu tenho certeza que Deus vai se revelar. Deus vai mostrar. Deus, Ele quer mostrar, Ele deseja se revelar. Amém? Eu quero encerrar agora com a última parte da oração de Paulo. Paulo, ele ora para que nós saibamos qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Paulo, ele não sabe nem, ele não consegue nem mensurar a grandeza do poder de Deus. Né? Nós aprendemos, em algum momento, talvez tenha pessoas novas aqui que ainda não aprendeu, vai aprender mais uma aqui. A palavra de Deus diz que Deus é poderoso. E a teologia dá um nome para isso, né? Onipotência. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Deus, Ele tem todo o poder. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer todas as coisas. Será que existe algo impossível para Deus? E Paulo está falando aqui, ó, que eles têm os olhos abertos para a grandeza do poder de Deus. Às vezes os nossos olhos estão fechados, tem um véu diante de nós. E quando as dificuldades surgem, parece que o nosso Deus é tão pequenininho. Nós ficamos ansiosos, nós ficamos com medo, nós começamos a chorar. Falar a verdade, gente, a gente não aguenta nada. Quando a gente passa por dificuldades, a gente vê o quão insignificante nós somos, o quão pequeno nós somos. Só que uma coisa não pode ser pequena em nós, gente. A nossa fé no nosso Deus.
não pode ser pequena. A gente tem que crer no Senhor de todo o coração. Porque ele fala aqui, a suprema grandeza do seu poder que opera em nós, os que cremos. O poder de Deus só opera naquele que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não crê que Deus pode fazer, Ele não vai fazer. Se você não crê no poder de Deus, não vai acontecer. Os irmãos que experimentaram coisas grandes em Deus, o fundamento desses irmãos é a fé. Não tenha dúvida. E às vezes é aquilo que eu falei, às vezes você pensa que algum irmão, ele é diferenciado. E ele tem uma comunhão com Deus que você não tem. Porque você não tem esse privilégio. Né? Você pensa que nem quando a gente estudou aí, todos nós estudamos essa semana, a parábola do semeador. Tem 4 tipos de solo. Tem um solo que é bom. Eu sou o solo ruim. Eu sou o solo duro. Eu sou o solo que tem rochas. Eu sou o solo que tem espinhos. Vou falar para você, gente, nós chegamos à conclusão ontem no nosso debate. Todos nós somos terra seca. Nós somos o solo ruim, todos nós. Mas aquele que crê, ouve a palavra e pratica, não é ele que se torna uma terra boa. Deus o transforma em uma terra boa. Ninguém é terra boa por si só. Todos que temos algo é porque o Senhor trabalhou em nós. É o poder de Deus trabalhando em nós. E o poder de Deus que trabalha na minha vida, o poder de Deus que trabalha na vida de grandes homens de Deus que você admira, é o poder de Deus que pode trabalhar na tua vida. Você tem sede? Você tem sede? Deus, Ele pode fazer. Creia, Deus é infinitamente poderoso para fazer. Deus não está de costas para você. Deus não fechou os olhos para você. Você é amado do Senhor. Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas? Como não nos dará? Você acha que o Senhor vai negar bem algum para os seus filhos? Eu quero encerrar lendo um versículo aqui para vocês, gente. Agora eu vou encerrar. 1 Coríntios 2,9. Eu quero que você abra comigo para nós lermos juntos. Primeira Coríntios 2,9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim, versículo 12 que eu estou lendo, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Como que Ele nos dá? Gratuitamente. Gratuitamente. Jesus pagou o preço. Por isso que Ele é digno. Por isso que nós cantamos. Por isso que nós oramos. Por isso que nós pregamos, porque Ele é digno. Nós recebemos uma riqueza que não conseguimos mensurar, que não conseguimos compreender com os olhos naturais. Por isso que Paulo fala aqui, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus preparou para nós.
Deus preparou para nós aquilo que nós não podemos imaginar, gente. Creia nisso. Começa a viajar nisso. Imagina novos céus e nova terra. Imagina um lugar aonde todos os irmãos serão santos, corpos glorificados, semelhantes a Jesus. Imagina um lugar aonde Deus habitará no meio desse povo. Ele será o nosso Deus e nós seremos seus filhos. Imagina isso, meu irmão. Não dá para imaginar. Nem os filmes mais futuristas, né? Você que assiste aí os Avengers aí, né? Você vê aquelas cidades futuristas, bonitas, cheias de glória, cheias de esplendor. Isso não é nem 1% do que Deus tem preparado. Deus tem um novo céu e uma nova terra. Todas as coisas serão restauradas, coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que jamais penetrou no coração do homem, mas Ele nos revelou pelo Espírito Santo. Sabe onde está o Espírito Santo agora? Ele habita dentro de você. Ele é o penhor, é a garantia dessa herança. Ele habita dentro de você. Ele conhece as profundezas de Deus. Imagina um oceano, nós conseguimos ver agora. Né? Fecha os teus olhos aí, começa a ver um oceano assim, ó, uma margem bonita, assim, ó, uma vista bonita de uma praia. Começa a ver os coqueiros, a areia, lá longe um barco, lá no oceano, né? As gaivotas no céu. Você está vendo esse oceano? Está vendo? Tá vendo? Pelos olhos da fé? Agora imagina as profundezas desse oceano. Você não consegue enxergar. Deus, ele é esse oceano. O Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. E ele nos leva às profundezas de Deus. Aquilo que os nossos olhos não podem ver. Aquilo que os nossos ouvidos não podem ouvir. Só Deus pode nos levar. Amém? Eu quero encerrar orando. Pode ficar no teu lugar aí, com o teu olho fechado. Eu vou cantar uma música aqui, sozinho. E você vai ouvir essa música aí. Amém. Amém. Vamos encerrar orando aqui.